ao professor Leon Hippolyte Denisard Rivaio. Aquele embrulho muito bem feito que chegara pelo correio. O codificador abriu devagar, prestando atenção em cada detalhe. Quando se surpreendeu, era o livro dos Espíritos, ricamente encadernado, e que tinha as suas iniciais. E o livro dos Espíritos grafado em letras douradas. Curioso, abriu o livro e pôde ver uma dedicatória ímpar. Este livro salvou minha vida. Espero que lhe seja útil. Faça a sua leitura. Aloha. Junto da página de frontispício, uma carta. Abriu-a o codificador e pôde ler. Envio-lhe esta carta na esperança de que o Senhor nunca desanime da sagrada missão que veio cumprir no mundo. Relato-lhe a minha história de forma resumida. Sou encadernador desde a minha meninice. Fiquei há 2 anos e pouco casado. Encontrar a felicidade com alguém que julgara a mulher dos meus sonhos, e realmente o era. Mas, passados pouco mais de 2 anos, eis que a minha querida Antoinette morre de uma doença sorrateira. Fiquei desesperado, faltou-me o chão, sem Deus no coração. Passei a ser um duende a viver no mundo. Faltava ao serviço e o meu chefe já cobrava de mim. Reto e ríspido, exigia o meu comparecimento. Mas eu tinha insônia, estava desesperado, não sabia como tocar a minha vida sem a mulher que representava todo o meu ideal de homem. Namorei o Senna muitas vezes e pensava comigo, será fácil, eu não sei nadar. Em uma madrugada, decidi-me e procurei a Ponte Marie. Quando a minha mão direita tocou a balaustrada da ponte, nesse mesmo instante senti um objeto a cair da minha mão para os meus pés. Curioso, apanhei o exemplar e abri
no frontispício e pude ler. Este livro salvou minha vida. Leia com atenção as suas lições. Ah, Lohan. Fui para debaixo da lâmpada, no poste mais próximo da ponte, e li o livro dos Espíritos. Ah, Senhor Allan Kardec, venho rogar-lhe de todo o meu coração que continue na sua tarefa exemplar. Faço voto que sejam abençoados todos aqueles que ajudaram para que esta obra viesse a lume e fosse divulgada. E Kardec leu, embaixo da assinatura de Lohan, salvou a minha vida também. Deus abençoe os que contribuíram para que ele viesse à luz. Jean Perrier. Era Jean Perrier quem assinava a carta. Allan Kardec, naquele instante, sentiu uma luz diferente a penetrar-lhe a alma. Era providencial a vinda desta carta. Tomou daquele exemplar, abraçou-o junto ao peito. E antes de voltar para as tarefas habituais na escrivaninha, onde respondia às missivas e trabalhava nos livros da codificação, foi para perto da janela, descerrou a cortina e viu lá fora o povo, velhinhos, crianças, operários, e pensou: este livro é dedicado ao povo, este livro é dedicado a que sofrem, àqueles que não têm esperança, àqueles que buscam o caminho do Cristo. Limpou uma lágrima e voltou ao trabalho. Jean Perrier esta história verídica resume esperanças e consolações. Resume a extraordinária missão da doutrina espírita. Perrier sentiu um novo alento, uma nova consolação e desistiu definitivamente do suicídio. Quando teve certeza de que sua esposa estava viva no mundo espiritual, a aguardar por ele. Perrier encontrou consolação na vida futura, teve certeza de que a morte não existe e a esperança imensa de reencontrar aquela que era de fato o sonho espiritual da sua vida. Outra passagem
dá-nos ideia da dimensão de esperanças e consolações que o Espiritismo nos traz. A missionária doutora Elizabeth Kübler-Ross ia iniciar uma palestra nos Estados Unidos entre as milhares que realizou. E antes de adentrar para o público, para falar com o auditório, ela orou, pedindo a Deus que houvesse um testemunho de alguém que pudesse atestar a vida no além. E iniciou a sua pregação. A uma dada altura recebeu um bilhete. Doutora Kübler-Ross, eu gostaria de dar meu testemunho. E ela chamou a pessoa que assinava o bilhete. Assomou à tribuna um homem bem posto, centrado, equilibrado, que contou a sua história. Moro em uma cidade deste imenso país. Tinha um empreendimento comercial. Em um dia determinado, decidimos, minha mulher e os 5 filhos, de fazer uma visita a parentes distantes alguns quilômetros da cidade onde moravam. Estava aguardando a vinda deles para encetarmos a viagem, quando recebi um telefonema terrível. Avisavam que um caminhão carregado de combustível havia batido em cheio no automóvel na perua em que estavam minha mulher e os 5 filhos. E todos pereceram carbonizados. Devo lhes dizer, prossegue o homem, que as fibras mais íntimas do meu coração se abalaram de tal maneira que deixei a empresa, a loja, o comércio. Passei a me drogar, álcool e drogas pesadas. Era um pária da sociedade. Caminhava sem rumo por ruas, vielas e estradas. 2 anos e alguns meses. E eu não sabia se era dia ou se era noite. Completamente dopado, perguntando sem parar: onde está minha mulher? Onde estão meus filhos? Até que um dia estava numa estrada poeirenta, escura, quando fui violentamente abalroado por um caminhão e jogado à distância. Em um átimo de segundo, vi-me a alguns metros acima do meu corpo. Ele estava lá, estirado na estrada, semi-morto. Eu não sentia dor. Para mim era indiferente. Naquele momento, pensava em nada,
O que poderia ser isso? Mas, como em um filme de sonho, vi chegar uma nuvem iluminada. E dentro desta nuvem, a minha mulher e os meus 5 filhos estavam sorrindo para mim. Lindos, perfeitos, sem nenhum sinal de carbonização. Naquele instante, eu senti que deveria viver. E pedi com todas as forças da minha alma a Deus que me desse forças para viver, porque agora eu tinha certeza de que eles não tinham morrido, que eles continuavam lindos, belos, felizes, em uma outra dimensão. 40 dias e 40 noites lutei na UTI de um hospital, mas sobrevivi. Em homenagem à grande consolação que senti, voltei a trabalhar, voltei a ser útil à sociedade. E estou aqui para contar que a morte não existe. Com uma extraordinária certeza que se tem, quando se observa os entes queridos, que é possível dialogar com eles ou apenas vê-los. Mas extraordinária a mensagem do Espiritismo, porque no Brasil nós tivemos 2 casos semelhantes a esse. O de Nestor Macedo pai. Nestorzinho cursava o 2º ano de medicina. E ele ia na direção da praia, levando a mãe, a noiva, as 3 irmãzinhas. Quando um caminhão basculante atingiu o veículo e todos morreram, à exceção da noiva. Nestor Macedo pai estava só, sem ninguém, sem nenhuma família. Da noite para o dia era um homem solitário. Perdera tudo o que de mais sagrado possuía em matéria de sentimento. Mas, ó extraordinária missão de Francisco Cândido Xavier. Sim, porque 5 meses depois da tragédia, Nestor Macedo pai recebia a mensagem através de Chico Xavier. A mensagem de Nestorzinho dizendo: pai, estamos vivos, pedindo a Deus por você. E quantas, e são milhares de cartas, atestando que a morte não existe, falando de esperanças e consolações, para termos certeza de onde ancorar a nossa fé. Fé inabalável, fé racional, fé que nos dá a estrutura da consolação, que nos dá a esperança em todos os momentos da nossa vida, por mais difíceis sejam os momentos que nós enfrentemos na vida. Sim, o Espiritismo, dando à mediunidade
a sua verdadeira dimensão e finalidade. Consola, redime e nos estrutura, consolida para sempre a nossa fé em Deus, em Jesus, afirmando a certeza de que viveremos sempre e de que as atribulações da vida são apenas temporárias. Sim, meus amigos. Aprendemos com os Espíritos que o papel consolador se verifica pela fé raciocinada, pela certeza de que vamos viver eternamente, de que renascemos inúmeras vezes, mas que teremos certamente a consolação, a felicidade, a esperança, se soubermos aplicar utilmente as nossas horas no mundo. A jovem inglesa que fora educada para ser uma moça de bons princípios, o pai militar ensinara-lhe os bons costumes, a certeza das boas qualidades. E ela tocava piano divinamente, fazia parte da nata da sociedade. Enamorou-se de um rapaz que também era militar. E naquela alegria própria de quem encontra o outro ser que faz parte do seu, casou-se. Mas, ó, a ironia do destino, o seu marido, também oficial do exército, fora deslocado para longe da civilização. Era uma cidadezinha praiana, onde somente os selvagens se contavam em maior número. Ela foi, mas logo apareceu o tédio, a tristeza. Era o mar, o céu, as tribos, e ela olhar tudo, desesperada. Ela que fora acostumada aos grandes salões da cultura e da intelectualidade. Naquele momento, quando a sua angústia foi maior, ela escreveu ao seu pai: papai, estou indo embora para ficar contigo. Não posso aguentar a saudade de nossa vida tão bela, tão cheia de cultura, de intelectualidade, de beleza. Estou me sentindo tão frustrada. Mas amo tanto meu marido e estou numa situação verdadeiramente difícil. Papai, o que eu devo fazer? E o pai lhe responde: filha, não vou lhe dizer o que você deve fazer, mas estou contando a você uma história. E a dedução é sua. Em uma prisão, 2 presos tinham comportamentos diferentes. Um deles olhava o chão, era o charco, era o desespero, era a tristeza, era a água se infiltrando, era a desolação.
O outro olhava pela fresta da janela, quase junto ao teto, e olhava os pássaros, olhava o sol, as estrelas, o céu, e sorria. Envio-lhe o meu abraço, filha. Deus esteja contigo. A moça recebeu esta lição do pai e imediatamente reagiu. Suas mãos eram de artista. Ela possuía predicados. No dia seguinte, passou a lecionar cerâmica para os indígenas. Aproveitava a argila, que era de grande quantidade. E aqueles que lá estavam, ainda iniciando na intelectualidade, mas já aprendendo a questão artística, começaram a fazer lindas peças. E durante algum tempo, aquilo se desenvolveu de tal maneira que a cidadezinha passou a receber um fluxo intenso de turismo, porque as peças eram comentadas no país todo. A moça apenas respondeu, enviando fotos. Papai, obrigada. Aprendi a lição. Quantos, no entanto, se desesperam? Onde está a felicidade? Não a tenho, não a possuo. Estou desestruturado, estou desestruturada. Tenho ganas de fugir da vida. Mas isso é para as almas que estão de tal maneira enleadas na terra que se esqueceram do passaporte para o céu. Carlos V, o poderoso rei de Espanha, quando fechou os olhos para este mundo, acompanhou o seu féretro, o seu enterro como um endemoniado, obsesso comum, desesperado ante a perda do corpo físico. Elizabeth I, rainha por tantos decênios na Inglaterra, nos últimos momentos rogava desesperada: Senhor, Senhor, o meu reino, por mais um minuto de vida. Napoleão, na ilha de Santa Helena, desesperado, tentando reorganizar exércitos que já haviam falhado depois que abandonou a ilha de Elba. Em Santa Helena, entregou o seu corpo com câncer no estômago, depois de tantos poderes, de haveres, de tronos, de revoluções, de guerras. Entregou prematuramente o seu corpo, tangido pelo câncer. Auguste Comte, o famoso filósofo do positivismo, no último instante da vida terrena, dando-se uma importância muito além daquela que seria reconhecida, que
perda irreparável para o mundo. Seria irreparável mesmo? Onde está colocada a felicidade? Onde essas criaturas colocaram o que há de mais sagrado no ser humano? Jogaram aonde? Nas questões do mundo, nas posses materiais, no poder, esquecidos de que não levamos nada deste mundo. Nada poderemos levar das propriedades, dos diplomas, dos tronos que ocupamos, do poder que nos é concedido temporariamente. Onde está o poder humano diante da morte inexorável, pela qual todos nós teremos de responder perante Deus pela vida que tivemos, por aquilo que tivemos que passar. E quando acordamos no mundo espiritual, buscamos os mesmos planos doentios da vida física, esquecidos de que os nossos exemplos no campo do bem são essenciais, porque só é feliz quem cumpre o seu dever perante a lei de Deus. A única felicidade que temos é aquela que damos, é aquela que colocamos em movimento, é aquela que dirigimos ao nosso próximo. É da lei que nós recebamos de Deus aquilo que tivermos plantado, cultivado no campo do amor, da misericórdia, em relação aos irmãos do caminho. Sim, as almas que partiram enganadas fazem um contraponto com aquelas que no momento mais difícil de suas vidas colocaram Deus, colocaram Jesus como estímulo maior de suas existências. Cervantes, paralítico da mão esquerda, viu-se prisioneiro por uma sentença injusta, mas teve calma suficiente para provar a sua inocência. E mais que isso, legou à literatura mundial um dos exemplos mais fantásticos, um dos as aventuras de Sancho Panza. Então, buscamos em Bernard Palissy um outro exemplo. O grande ceramista era tão pobre, que precisou tirar o assoalho da própria casa para queimar no forno, a fim de obter a cerâmica e dar ao mundo a possibilidade de fabricá-la. Shakespeare incendiou um teatro em desespero, pelo abandono, pelas dificuldades materiais, mas soube reerguer-se e produzir as mais belas peças até hoje encenadas. Victor Hugo ficou 18 anos fora da França. Foi deportado, mas voltou em triunfo. E o seu féretro foi notícia no mundo inteiro. Desencarnou um gênio e deixou para o mundo uma obra granítica na literatura.
Faraday era auxiliar de ferreiro, mas mostrou o seu valor tornando-se um dos maiores cientistas da sua época. Hertz vendia revistas para poder sustentar-se nos estudos, mas venceu tudo com a sua genialidade e pôde dotar o mundo de grandes descobertas. Allan Kardec, durante mais de uma década, sofreu o apodo, a humilhação, sofreu constantemente o assédio de entidades negativas, mas venceu todas as dificuldades ao seu redor e doou ao mundo a grandiosidade da codificação. Amália Domingos Soler, cega, pobre entre as mais pobres, deixou um tesouro da literatura mediúnica espírita. Bezerra de Menezes, uma das glórias da política e da medicina no Brasil, desencarnou em estado de miserabilidade, padecendo em um cárcere as dificuldades de um acidente vascular cerebral. Quantas almas abnegadas que souberam vencer nos momentos de maior dificuldade de suas vidas, porque tinham fé em Deus, porque tinham esperança, porque tinham certeza de que venceriam se tivessem albergado nos corações a humildade. Foram os exemplos dessas almas extraordinárias. Dizem também as lições dos capítulos, do último capítulo, do último livro, Esperanças e Consolações, que numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Meus amigos, isto é um chamamento aos nossos corações. Se na 930 eles dizem isso, que temos de organizar a sociedade segundo as leis do Cristo, e se na 932 eles dizem que os bons têm que fazer ouvir a sua voz e o seu exemplo. E Martin Luther King dizia: eu tenho medo do silêncio dos bons. Chegou a hora, chegou o momento, e já vem de longa data, que o movimento espírita não pode esquecer os tristes do caminho, os infortunados, os que estão nus, os que têm fome e sede de justiça, os que precisam ser consolados, os que têm fome da alma e do corpo. Chegou o momento em que nós temos de chamar a responsabilidade a nós mesmos, porque não estamos aqui de passagem nem de férias. Estamos aqui ouvindo o chamado do Senhor para realizar a nossa transformação moral. Chegou o momento de nós chamarmos para a nossa responsabilidade a caridade, que é a beneficência para com todos, a benevolência.
chegou o momento de chamarmos a nós o entendimento das criaturas humanas, o perdão, porque em todos esses chamamentos, onde fica Jesus? Onde fica o nosso compromisso com Ele? Onde está o extraordinário legado que Allan Kardec nos deixou? E que Chico Xavier soube compreender em toda a sua extensão e legar-nos um extraordinário patrimônio de renovação humana. A última lição, a de número 1019, diz-nos que é chegado o momento da grande transformação da Terra. E eu vou me permitir recordar um encontro extraordinário com Jesus. Lívia Cornélia estava entre os primeiros cristãos a darem a vida pelo cristianismo nascente. As feras, leões esfaimados, avançavam. E ela caiu dilacerada. Quando Deus se conta, estava no mundo espiritual, olhando seu corpo esfacelado. Junto dela, Simeão, o apóstolo do Cristo da primeira hora. Agasalhada pelo peito amigo do ancião, ela pede uma prece. E juntos, eles agradecem a Jesus a oportunidade de dar a vida por essa doutrina. Os dois caíram exânimes ante os leões esfaimados, mas estavam vivos no mundo espiritual. Após a prece, eles percorrem um caminho matizado de flores, sinfonias e cantos. E uma voz diz que eles vão ao encontro do Cristo. É uma área inexprimível, onde Jesus aparece para aqueles que se constituíram nos primeiros mártires do cristianismo, entre eles Lívia e Simeão. E Jesus assomou ao altiplano, falando àqueles corações. Disse o mestre: entre a manjedoura e o calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O Evangelho floresce agora como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longa era de sacrifício, para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua
de verdade. Soterrando o Evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão das minhas verdades, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Em nome de Deus Todo-Poderoso, meu Pai e vosso Pai, regozijo-me aqui convosco pelos galardões espirituais que conquistastes no meu reino de paz. Com os vossos sacrifícios abençoados e com as vossas renúncias purificadoras. Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da injustiça de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras do novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Com essas palavras, Jesus encerra o seu extraordinário brado, falando sobre o Consolador, que viria restaurar as suas lições, sobre esse instante de transição que estamos vivendo. Mas temos as esperanças e consolações de que o planeta refundirá não apenas a questão material, mas todos os conceitos espirituais, e uma nova terra
uma nova Jerusalém, um novo ambiente. O terceiro milênio finalmente iniciará e nunca mais ouviremos falar de guerras, nem de transformações belicosas, nem de revoltas, nem de violência. Emmanuel nos diz que em 2057 é o alvorada deste mundo novo. É o alvorecer do terceiro milênio. Meus amigos, estejamos preparados. Que o Espiritismo possa produzir em nós criaturas de bem. Que os nossos exemplos possam ser de esperanças e consolações para toda a humanidade. E cantaremos um hino de reconhecimento ao Ser Supremo por todas as bênçãos recolhidas e pela grande oportunidade de marcarmos um novo tempo na Terra, onde a palavra amor, paz e tranquilidade será o apanágio dos novos seres. E olhando o infinito, gravando na espiritualidade o nosso mais profundo reconhecimento, nós diremos: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéu. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, e assim seja.